Olá, pessoal! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de português para concursos. Hoje vamos explorar um tema essencial para entender a construção de frases complexas e, claro, para garantir pontos importantes nas provas: orações subordinadas e coordenadas. Esse conteúdo é um dos mais cobrados em concursos e será um diferencial no seu desempenho. Então, bora aprender juntos? Papel e caneta em mãos, e vamos começar. Primeiro, vamos entender o básico. As orações subordinadas e coordenadas fazem parte do que chamamos de orações compostas. Quando uma frase é formada por mais de uma oração, ou seja, quando temos mais de um verbo, essa frase é composta. E aí é que entra a divisão entre subordinadas e coordenadas. Oração coordenada. As orações coordenadas são aquelas que têm sentido completo por si só e não dependem de outras orações para serem compreendidas. Elas são independentes entre si, mas são ligadas por conjunções coordenativas, como e, mas, porém, ou. Vamos ver isso em exemplos para entender melhor. Exemplo 1. Estudei muito, mas não consegui a nota máxima. Análise. As duas orações estudei muito e não consegui a nota máxima têm sentido completo e são ligadas pela conjunção mas. Exemplo 2. O professor explicou a matéria e os alunos entenderam. Análise. Aqui temos duas orações coordenadas unidas pela conjunção e, que conecta duas ideias independentes. Oração subordinada. Já as orações subordinadas são aquelas que dependem de outra oração para fazer sentido. Elas complementam, explicam ou qualificam a oração principal. Geralmente, essas orações são introduzidas por conjunções subordinativas como que, quando, porquê e como. Exemplo 1. Eu estudei para que pudesse passar no concurso. Análise. A oração, para que pudesse passar no concurso, é subordinada, pois depende da oração principal, eu estudei, para fazer sentido. Exemplo 2. Fiquei feliz quando recebi a notícia. Análise. A oração subordinada, quando recebi a notícia, complementa o sentido da oração principal, fiquei feliz. Esse é o ponto básico. As orações coordenadas são independentes, enquanto as subordinadas dependem de uma oração principal para ter sentido completo. Dentro das orações coordenadas, temos 5 tipos principais, de acordo com a relação estabelecida entre as ideias. São elas: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos passar por cada uma delas com exemplos. Aditivas expressam uma ideia de adição ou soma. Exemplo: ela estuda e trabalha. Análise. A conjunção é conecta as orações e indica a adição. Adversativas indicam contraste ou oposição. Exemplo: queria sair, mas estava chovendo. Análise. A conjunção mas mostra uma oposição entre as duas ideias. Alternativas apresentam opções ou alternativas. Exemplo: ou você estuda agora ou terá que estudar depois. Análise. A conjunção ou apresenta uma escolha entre duas possibilidades. Conclusivas indicam uma conclusão ou resultado. Exemplo: estudei bastante, portanto passei na prova. Análise. A conjunção portanto indica uma conclusão a partir da primeira oração. Explicativas. Explicam ou justificam a ideia anterior. Exemplo: estude, porque amanhã tem prova. Análise. A conjunção porque justifica a ideia de que é necessário estudar. As orações coordenadas são fáceis de reconhecer quando identificamos as conjunções que ligam as orações e o tipo de relação que elas expressam. As orações subordinadas, por sua vez, são divididas em 3 tipos principais: substantivas, adjetivas e adverbiais. Vamos ver o que cada uma faz e quais conjunções usamos para identificá-las. Oração subordinada, substantiva. As orações subordinadas substantivas exercem a função de substantivo em relação à oração principal, podendo ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal,
predicativa ou apositiva. Exemplo: é importante que você estude. Análise: que você estude é uma oração subordinada substantiva subjetiva, funcionando como o sujeito da oração principal. Oração subordinada adjetiva: as orações subordinadas adjetivas têm a função de adjetivo e servem para qualificar um substantivo. Elas podem ser restritivas ou explicativas. Exemplo: os alunos que estudam bastante sempre se destacam. Análise: que estudam bastante é uma oração subordinada adjetiva restritiva, qualificando os alunos. Exemplo: o professor que é muito experiente explicou tudo. Análise: que é muito experiente é uma oração subordinada adjetiva explicativa, acrescentando uma informação sobre o professor. Oração subordinada adverbial: as orações subordinadas adverbiais indicam uma circunstância em relação à oração principal, como tempo, causa, condição, finalidade, comparação, conformidade e concessão. Exemplo: saímos antes que escurecesse. Análise: antes que escurecesse é uma oração subordinada adverbial temporal, indicando quando saímos. Exemplo: estude para que você consiga passar. Análise: para que você consiga passar é uma oração subordinada adverbial final, indicando o propósito do estudo. As orações subordinadas adverbiais são essenciais para dar contexto e explicação sobre o que acontece na oração principal. Elas são muito comuns e trazem mais informações para o sentido da frase. Vamos praticar? Tente identificar o tipo de oração coordenada ou subordinada nas frases a seguir. Frase 1. Ela estudou muito e passou na prova. Identifique: estudou muito e passou na prova. São orações coordenadas aditivas. Frase 2. O aluno que é dedicado sempre tira boas notas. Identifique: que é dedicado é uma oração subordinada adjetiva explicativa, qualificando o aluno. Frase 3. Saia antes que o trânsito piore. Identifique: antes que o trânsito piore é uma oração subordinada adverbial temporal. Frase 4. Ela queria viajar, mas não tinha dinheiro. Identifique: queria viajar e não tinha dinheiro são orações coordenadas adversativas. Esses exercícios são ótimos para consolidar o entendimento das orações subordinadas e coordenadas. Quanto mais praticamos, mais fácil se torna identificar e classificar cada tipo. Para finalizar, vamos revisar os pontos principais da nossa aula. Orações coordenadas são independentes e podem ser classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Orações subordinadas dependem de uma oração principal e se dividem em substantivas, adjetivas e adverbiais. Esse conhecimento é muito importante para a compreensão das frases em provas e na prática da interpretação de textos. Saber identificar cada tipo de oração ajuda a analisar e estruturar melhor a linguagem. E assim concluímos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e que o conteúdo sobre orações subordinadas e coordenadas tenha ficado claro. Continuem praticando, pois esse é um assunto essencial para os concursos. Nos vemos na próxima aula e até lá, bons estudos. Um grande abraço.